Item 3. Estrutura curricular básica. Item 3.1. Curso para instrutor de trânsito 180 horas aula. Item 3.1.1. Módulo inciso 1º. Fundamentos da educação 16 horas aula. Fundamentos da educação. Relação educação e sociedade. Dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica. Teorias educacionais. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Noções de psicologia da educação. Bases psicológicas da aprendizagem. Conceitos básicos. Principais teorias e suas contribuições. Processo de aprendizagem do jovem e do adulto. Relações da psicologia e a prática pedagógica. Relação instrutor-candidato. Atribuições do instrutor. Instrutor como educador. Princípios éticos da relação instrutor-candidato ou condutor. Direitos, deveres e responsabilidade civil durante as aulas de direção veicular. Interdependência entre a ação profissional e princípios éticos. Relacionamentos no trânsito. Item 3.1.2. Módulo inciso 2º. Didática 20 horas aula. Processo de planejamento, concepção, importância, dimensões e níveis. Planejamento de ensino em seus elementos constitutivos, objetivos e conteúdo de ensino, métodos e técnicas, multimídia educativa e avaliação educacional, processo de planejamento e a elaboração de planos de ensino, objetivos, conteúdos, métodos e técnicas de ensino, recursos didáticos e avaliação. Orientações pedagógicas para o processo de formação de condutores. Especificidade da atuação do instrutor nos cursos teórico e de prática de direção veicular em veículos de 2 e de 4 ou mais rodas. Acompanhamento e avaliação no processo de ensino e aprendizagem. Importância, procedimentos e habilidades necessárias. Item 3.1.3. Módulo inciso 3º. Língua portuguesa 8 horas aula. Habilidades de comunicação e expressão oral e escrita. Importância da comunicação no processo de aprendizagem e na direção de um veículo. Interpretação de textos. Item 3.1.4. Módulo inciso 4º. Conteúdos a serem desenvolvidos nos cursos teóricos. 92 horas aula. Legislação de trânsito menos 32 horas aula. Código de Trânsito Brasileiro, Sistema Nacional de Trânsito. SNT, órgãos executivos, normativos e consultivos, vias públicas, habilitação de condutores, normas de circulação e conduta. Infrações e penalidades, medidas administrativas, processo administrativo, crimes de trânsito, sinalização, resoluções do CONTRAN, resoluções aplicáveis ao processo de habilitação, sinalização viária, documentação obrigatória e educação para o trânsito. Direção defensiva menos 20 horas aula. Definição e elementos da direção defensiva, física aplicada. Conceitos de física aplicados ao trânsito, condições adversas do meio ambiente e da via, normas para ultrapassagem, acidentes de trânsito, situações de risco e como evitá-los, condução econômica, manutenção preventiva do veículo, condutor defensivo. Procedimentos defensivos, a responsabilidade do condutor de veículo de maior porte em relação aos de menor porte, pilotagem de motocicleta. Equipamentos obrigatórios, postura do motociclista. Aspectos físico, emocional e social do condutor e interferência na segurança do trânsito. Noções de primeiros socorros e medicina de tráfego menos 12 horas aula. A legislação de trânsito e os socorros de urgência, verificação das condições gerais da vítima, cuidados com a vítima. O que não fazer, ações básicas no local do acidente e sinalização do local, acionamento de recursos. Telefones de emergência.
Noções de proteção e respeito ao meio ambiente e de convívio social no trânsito. 12 horas aula. Poluição ambiental causada por veículos automotores. Emissão sonora, de gases e de partículas. Manutenção preventiva do veículo, meio ambiente. Contexto atual e regulamentação do CONAMA sobre poluição causada por veículos, relações interpessoais, diferenças individuais, o indivíduo como cidadão. Psicologia aplicada à segurança no trânsito. 8 horas aula. Relações interpessoais, a obediência às leis e a sinalização, o controle das emoções, a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Noções sobre funcionamento do veículo de 2 e 4 rodas, mecânica básica. 8 horas aula. Equipamentos de uso obrigatório do veículo e sua utilização, extintor de incêndio, manuseio e uso, responsabilidade do condutor com a manutenção do veículo, alternativas de solução para reparos, em eventos de emergência mais comuns, no veículo. Item 3.1.5. Módulo inciso 5º. Prática de direção veicular em veículo de 2 e 4 rodas. 24 horas aula. Postura do instrutor na condução das orientações com o veículo em movimento e procedimentos nas solicitações de manobra. O veículo de 2 ou 3 rodas, funcionamento, equipamentos obrigatórios e sistemas. O veículo de 4 rodas, funcionamento, equipamentos obrigatórios e sistemas. Os pedestres, os ciclistas e demais atores do processo de circulação. Prática de direção veicular na via pública, direção defensiva, normas de circulação e conduta, parada e estacionamento, observância da sinalização e comunicação, cuidados e atenção especiais com a circulação com veículos de 2 ou 3 rodas. Item 3.1.6. Módulo inciso 6º. Prática de ensino supervisionado. 20 horas aula. Planejamento da prática de ensino. 5 horas aula. Elaborar instrumentos de observação de aulas, de planos de aula e de relatórios, sob supervisão do professor da instituição de ensino em que realizou o curso. Observação de aulas. 10 horas aula, sendo 5 horas de observação de aula teórica. 3 horas de observação de aula prática de direção veicular em veículo de 4 rodas nas diferentes categorias de sua habilitação. 2 horas de observação de aula prática de direção veicular em veículo de 2 rodas. Apresentar relatório, ao final das observações feitas em CFC credenciado pelo DETRAN. Prática de ensino. 5 horas aula. Cada aluno deverá ministrar aula teórica, sob supervisão do professor da instituição de ensino em que realizou o curso. Item 3.2. Cursos para instrutor de curso especializado para condutores. Item 3.2.1. Curso para instrutores de curso especializado para condutores de veículo de transporte coletivo de passageiro. 270 horas aula. Item 3.2.1.1. Módulo inciso 1º. Curso de instrutor de trânsito. 180 horas aula. Item 3.2.1.2. Módulo inciso 2º. Curso para condutores de veículo de transporte coletivo de passageiros. 50 horas aula. Item 3.2.1.3. Módulo inciso 3º. O transporte coletivo de passageiros. Noções gerais. 40 horas aula. Legislação aplicada, nacional, estadual e municipal, ao transporte de passageiros. Direção defensiva aplicada ao transporte coletivo de passageiros,
comportamentos seguros e sua importância para a segurança dos passageiros do veículo de transporte coletivo e demais atores do trânsito. Valores, habilidades e atitudes. O papel destes fatores no cotidiano do condutor de veículo de transporte de passageiros. Relações interpessoais. A interação saudável e solidária com passageiros, pedestres e demais condutores e agentes de trânsito. Diferenças individuais. Características dos usuários do transporte coletivo, responsabilidade e cuidados especializados. Responsabilidades da empresa e do condutor, passageiros, usuários das vias, meio ambiente e vítimas, em casos de acidente. Item 3.2.2. Curso para instrutores de curso para condutores de veículo de transporte escolar. 270 horas aula. Item 3.2.2.1. Módulo inciso 1º. Curso de instrutor de trânsito. 180 horas aula. Item 3.2.2.2. Módulo inciso 2º. Curso para condutores de veículo de transporte escolar. 50 horas aula. Item 3.2.23. Módulo inciso 3º. O transporte escolar. Fundamentos e noções gerais. 40 horas aula. Legislação aplicada, nacional, estadual e municipal, ao transporte escolar. Direção defensiva aplicada ao transporte escolar, comportamentos seguros e sua importância para a segurança dos passageiros do veículo de transporte escolar e demais atores do trânsito. Valores, habilidades e atitudes. O papel destes fatores no cotidiano do condutor de veículo de transporte escolar. Relações interpessoais. A interação saudável e solidária com passageiros do transporte escolar e demais condutores e agentes de trânsito. Diferenças individuais. Características da infância, adolescência e fase adulta, pessoas com necessidades especiais, responsabilidade e cuidados especializados. Responsabilidades da empresa e do condutor do veículo de transporte escolar, escolares, meio ambiente e vítimas, em casos de acidente. Item 3.2.3. Curso para instrutor de curso especializado para condutores de veículo de transporte de produtos perigosos. 270 horas aula. Item 3.2.3.1. Módulo inciso 1º. Curso de instrutor de trânsito. 180 horas aula. Item 3.2.3.2. Módulo inciso 2º. Curso para condutores de veículo de transporte de produtos perigosos. 50 horas aula. Item 3.2.3.3. Módulo inciso 3º. O transporte de produtos perigosos, fundamentos e noções gerais. 40 horas aula. Legislação aplicada, nacional, estadual e municipal, ao transporte de produtos perigosos. Direção defensiva aplicada e comportamento preventivo do transporte de produtos perigosos, comportamento seguro e sua importância para a segurança do condutor de veículos de transporte de produtos perigosos e demais atores do trânsito. Relações interpessoais. A interação saudável e solidária com os demais condutores, pedestres e agentes de trânsito e de transporte. Valores, habilidades e atitudes. O papel destes fatores no cotidiano do condutor de veículo de produtos perigosos. Responsabilidades da empresa e do condutor do veículo de transporte de produtos perigosos com a carga, usuários das vias, meio ambiente e vítimas, em casos de acidente. Aperfeiçoamento em reações químicas e seus riscos. Item 3.2.4. Curso para instrutor de curso especializado para condutores de veículo de emergência. 270 horas aula.
Item 3.2.4.1. Módulo inciso 1º. Curso de instrutor de trânsito. 180 horas aula. Item 3.2.4.2. Módulo inciso 2º. Curso para condutores de veículo de emergência. 50 horas aula. Item 3.2.4.3. Módulo inciso 3º. Situações de emergência. Fundamentos e noções gerais. 40 horas aula. Legislação aplicada, nacional, estadual e municipal, aos veículos de emergência. Direção defensiva aplicada aos veículos de emergência, comportamento seguro e sua importância para a segurança do condutor de veículos de emergência e demais atores do trânsito. Valores, habilidades e atitudes. O papel destes fatores no cotidiano do condutor de veículo de emergência. Relações interpessoais. A interação com os demais condutores, pedestres, passageiros, outros condutores e agentes de trânsito. Responsabilidades das instituições e entidades e do condutor do veículo de emergência com as pessoas transportadas, usuários das vias, meio ambiente e vítimas em casos de acidente, com as vítimas e demais usuários das vias. Item 3.3. Curso para diretor-geral de CFC. 220 horas aula. Item 3.3.1. Módulo inciso 1º. Curso de instrutor de trânsito. 180 horas aula. Item 3.3.2. Módulo inciso 2º. Noções gerais de administração. 12 horas aula. Organização, conceito, objetivos, missão, visão e elementos de uma empresa, processos de trabalho, normalização de procedimentos, planejamento estratégico. Princípios éticos aplicáveis às atividades empresariais, clientes, concorrentes, fornecedores, empregados e governantes. Noções de administração financeira e contábil, contas a pagar e a receber, folha de pagamento, faturamento, balancete, apuração de resultados, gestão tributária, gestão de custos. Empreendedorismo, conceito, perfil de empreendedor. Item 3.3.3. Módulo inciso 3º. Noções de direito administrativo. 12 horas aula. Instituições de direito público e privado. Entidades credenciadas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal. Exigências e responsabilidades. Atos normativos relativos à atuação do CFC. Noções de relações trabalhistas. Contratos de prestação de serviço. Item 3.3.4. Módulo inciso 4. Gestão de pessoas menos 12 horas aula. Relações interpessoais, características individuais, relacionamento vertical e horizontal, comunicação, motivação, ética e respeito nas relações interpessoais. Visão sistêmica em gestão de pessoas, recrutamento e seleção, desenvolvimento, gestão de desempenho e remuneração. Desenvolvimento de habilidades gerenciais, liderança, integração de equipes de trabalho, técnicas de negociação, administração de conflitos, delegação. Item 3.3.5. Módulo inciso 5º. O papel do CFC na sociedade. 4 horas aula. Postura do diretor na condução do CFC. Responsabilidade social do CFC na construção de um trânsito mais seguro e cidadão. Relações do CFC com a comunidade e os órgãos do ECNT. Item 3.4.
Curso para diretor de ensino de CFC, 220 horas aula. Item 3.4.1. Módulo inciso 1º. Curso de instrutor de trânsito. 180 horas aula. Item 3.4.2. Módulo inciso 2º. Noções de administração e supervisão escolar -24 horas aula. Noções de supervisão pedagógica. O papel do diretor de ensino como coordenador das ações pedagógicas do CFC. Planejamento global da instituição. Seleção de métodos, técnicas e procedimentos de ensino e avaliação. Elaboração do plano de curso. Planejamento e realização de reuniões de cunho técnico-pedagógico com os instrutores do CFC. Procedimentos e técnicas de instrutores. Noções básicas de estatística e exames. Regimento escolar, definição, aspectos básicos e importância para o CFC. Estrutura e funcionamento do CFC, atos normativos específicos. Papel do diretor de ensino na busca de soluções para problemas de aprendizagem candidato, condutor. Psicologia da aprendizagem e andragogia. Item 3.4.3. Módulo inciso 3º. Gestão de pessoas. 12 horas aula. Relações interpessoais, características individuais, relacionamento vertical e horizontal, comunicação, motivação, ética e respeito nas relações interpessoais. Visão sistêmica em gestão de pessoas, recrutamento e seleção, desenvolvimento, gestão de desempenho e remuneração. Desenvolvimento de habilidades gerenciais, liderança, integração de equipes de trabalho, técnicas de negociação, administração de conflitos, delegação. Item 3.4.4. Módulo inciso 4. O papel do CFC na sociedade. 4 horas aula. Postura do diretor na condução do CFC. Responsabilidade social do CFC na construção de um trânsito mais seguro e cidadão. Relações do CFC com a comunidade e os órgãos do ECNT. Item 3.5. Curso para examinadores de trânsito. 208 horas aula. Item 3.5.1. Módulo inciso 1º. Curso de instrutor de trânsito. 180 horas aula. Item 3.5.2. Módulo inciso 2º. Fundamentos do processo da avaliação. 12 horas aula. Avaliação / conceito, teorias, técnicas e medidas educacionais. Item 3.5.3. Módulo inciso 3º. Aspectos psicológicos no processo de avaliação. 4 horas aula. Comportamentos mais comuns em situações de avaliação. Item 3.5.4. Módulo inciso 4º. Papel do examinador no processo de habilitação. 12 horas aula. Atribuições do examinador de trânsito. Princípios éticos das relações examinador / candidato ou condutor. Item 3.6. Curso. Os cursos de atualização terão uma carga horária mínima de 20 horas aula, cada um, sobre os conteúdos dos cursos de capacitação, abordando as atualizações na legislação, a evolução tecnológica e estudos de casos, relacionando a prática com os fundamentos teóricos destes cursos.